Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, estar aqui para ouvir a Tua Palavra. Abra os céus, fala conosco nesta noite, cura o enfermo, liberte o oprimido, salve o pecador. Ajude-nos humildemente, ao pé da cruz nos prostramos para te ouvir nesta noite. Ajude-nos. O Senhor tem a melhor ajuda para nos dar, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui. Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia em Zacarias capítulo 3, versículo 4. Vocês me desculpem da rouquidão, mas vamos assim mesmo. Nosso abraço aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos aqui que nos visitam. É um casal que chegou agora. Levante a mão, esqueça o nome do irmão. Deus te abençoe. Ele irá congregar conosco, vem das Assembleias de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a cada irmão. Pega na mão da sua irmã e diga: irmã, Deus te abençoe. Pega na mão do seu irmão e diga: irmão, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui para nos abençoar. Aleluia. Zacarias capítulo 3, verso 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. Tirai-lhe estes vestidos sujos, estas vestimentas sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Passe de ti a tua iniquidade. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. E te vestirei de vestidos sujos, vestidos novos. Você nunca viu um vestido novo sujo, né? Vestidos novos, limpos. Senhor Jesus, verifica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. A mensagem, um manto usado, parágrafo 110. O profeta fala: quando Eliseu desceu até o Jordão, depois de despedir Elias, na companhia de Elias, Elias abriu o Jordão e passou ele e Eliseu. Porém agora, baixa só o meu retorno um pouquinho. Porém agora, Elias tinha subido, carros de fogo tinham levado, e agora ele tinha que cruzar o Jordão de volta. Sem Elias, como cruzaria o Jordão? Ele desceu até o Jordão para encarar o Jordão. O que ele clamou? Elias tinha lhe dado sua capa, sua vestimenta. Foi o que Elias prometeu: se tu me vires quando eu subir, você pede o que desejar que eu lhe darei. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, que era o Espírito Santo de Deus que morava em Elias. Mas quando subiu, ele deixou a capa. Ele falou: nisto está tudo que você precisa. Mas quando ele desceu para encarar o Jordão, sujo, desafiador, o Jordão era, ele teve que clamar:
Ele não pôde, não deu conta de confiar só na mecânica da coisa, no pano da capa de Elias. Ele precisava de algo mais que aquele pano que Elias usava, que era a sua capa. Então ele clamou dizendo: onde está o Deus de Elias? Estou vestido com essa túnica, com essa roupa de Elias, essa capa de Elias. O nosso Elias foi, Deus o recolheu há mais de 50 anos atrás, mas ele deixou cair para nós nos gravadores todas suas mensagens, e ele disse na mensagem absoluta: a fé para o rapto está nas mensagens. Deixou cair para nós, está aí. Mas só a letra resolve? Só a letra dá força para nós cruzar o Jordão? Eliseu tinha a capa, mas ele viu que só a capa, pano, não dava condições para ele cruzar o Jordão. O Jordão estava alagado, desafiador, cheio de águas barrentas. Aí ele teve que clamar por algo mais. Eu preciso desta Bíblia, letras, tantas letras lindas. Esta Bíblia contém, deixa eu ler aqui, eu fiz a conta e não sei de cor, eu tenho que ler. Esta Bíblia contém, no Novo Testamento, 260 capítulos. No Velho Testamento ela contém 929 capítulos. No Velho e no Novo Testamento ela contém 189 capítulos e não sei quantos mil versículos. Mas só a letra da Bíblia vai resolver meu problema? Só com a letra, com a mecânica, eu posso cruzar o Jordão? Jordão fala-se de algo desafiador, de problemas insolúveis. Cada um de nós tem um Jordão pelo caminho que precisamos cruzar. Só a letra mecânica da Bíblia ou da capa da mensagem não dará força para nós cruzar o Jordão. Eliseu viu isto e diz: eu preciso dessa capa, mas eu preciso do Deus que estava naquele homem que usava essa capa. Eu preciso da mensagem, eu preciso da Bíblia, mas eu preciso do Deus o qual se trata desta Bíblia, esta mensagem. Ele clamou então diante daquele Jordão, com a boca arreganhada, dizendo: pisa aqui que eu te afundo, eu te afogo, eu te mato. Estou todo cheio de atoleiros, lamacento, pisa aqui que eu vou te matar. Os problemas no seu caminho te desafia cada dia assim. Eu vou te matar, eu sou o problema chamado câncer. Vou te matar. É um Jordão que você tem. Eu sou o problema chamado problema conjugal. Eu vou te matar. É um problema, é um Jordão. Cada um de nós temos um Jordão pela frente. Agora a grande pergunta é: como cruzar este Jordão? Foi a grande pergunta de Eliseu. Então Eliseu chega nas barranqueiras do Rio Jordão, e aí ele grita: eu preciso da capa, mas eu preciso algo para vivificar esta capa em minha vida. Onde está o Deus de Elias? Nós não somos idólatras,
Nós temos a foto do profeta aqui, não é para idolatrar não, você não vai sair daqui dizendo que lá eles idolatram um homem, não. Essa foto está por causa da coluna de fogo fotografada sobre a cabeça dele, e isso foi investigado pelos investigadores mais sofisticados, mais inteligentes, o FBI lá dos Estados Unidos, e comprovado cientificamente que é sobrenatural de Deus sobre a cabeça desse homem. Pois bem, Deus teve o prazer de pousar sobre a sua cabeça para ser fotografado. Deus estava com ele em seu ministério. Havia momento que essa coluna estava sobre o ombro. Eu tenho a foto na minha casa, vocês muitos têm, que tiraram a foto, essa coluna de fogo estava sobre o ombro dele. Tudo bem, Elias, 7º anjo de Apocalipse 10:7. Mas ele morreu, deixou a capa, e só a capa mecânica vai me dar força para cruzar o meu Jordão. Eu preciso de algo maior. Nós precisamos de algo maior. Onde está o Deus de Elias? Eu preciso cruzar o meu Jordão. Há um Jordão para ser cruzado, e o homem de si próprio não dá conta. Então ele clamou: onde está o Deus de Elias? Não foi o manto de Elias que deu condições para Eliseu cruzar o Jordão. Foi o poder do Deus de Elias que fez isto. Não é a mensagem letra, me entenda o que eu quero dizer, que nos dá poder para cruzar o Jordão, nossos Jordãos, vários da vida, mas é o poder que está por detrás dessas letras, é o poder que está por detrás dessa Bíblia. Ter a Bíblia todo mundo tem, o católico, o protestante, o incrédulo, o maconheiro, o feiticeiro, mas não tem o Deus da Bíblia. Não adianta nada. Não adianta nada você dizer: eu tenho o chapéu do irmão Branham, ou eu sou melhor que você. Eu tenho o chapéu do irmão Branham, você não tem. Eu tenho o lencinho que o irmão Branham orou por ele, você não tem. Eu sou melhor que você. Não adianta nada se não tiver o Deus que estava em William Branham. Não adianta nada você dizer que tem o ensinamento de Paulo, se você não tiver o Deus de Paulo dentro de você, o Deus de Pedro, o Deus da igreja primitiva. Adianta nada nós estarmos dando escolas sobre Hebreus 11, os heróis da fé enfrentaram fogueiras, foram cerrados pelo meio, jogados nas arenas, estraçalhados por feras. Bonito, bonito, lindo, lindo. Mas e se eu não tenho Deus daqueles heróis? Serei simplesmente um contador de história. Eu não quero isto. Eu não quero ser mais um, porque contador de história tem demais, milhões pela terra. Eu quero é ter o Deus que fez a história. O Deus que fez a história é diferente. Eliseu sabia que ele precisava mais que uma capa. Você sabe que você, para cruzar o seu Jordão, você precisa mais do que essas letras. Você precisa do Deus que está atrás dessas letras. Ter a mensagem, que é a capa, todo mundo hoje tem. Denominacionais e tantas pessoas tem a capa. Porque nós não podemos dizer:
eu tenho a capa de Elias, isso é o suficiente. Ter a capa de Elias, ismos tem, e até macumbeiros têm, porque aqui é matéria forte. Os teólogos têm, só que não citam o nome, mas tem. Então isto nós descobrimos que isto só a literatura, a letra não resolve. Precisamos de algo maior do que letra. Ele sabia, Eliseu sabia. Quando o problema estiver zunindo ao seu redor, minha irmã, meu irmão, você vai entender isso em mais profundidade. Você vai entender que você precisa do Deus de Elias. Você precisa do Deus de Paulo, do Deus da igreja primitiva, do Deus dos heróis de Hebreus 11. Eliseu disse: eu estou cansado de seguir a Elias. Agora Elias foi tomado, foi embora. Agora eu preciso ser mais do que um mero seguidor de Elias. Agora eu preciso do poder que Elias possuía, que é o poder do Espírito Santo. Isto fará da igreja uma igreja poderosa. Isto dará condições para a igreja cruzar o seu Jordão. Deixa de ser um contador de história. Você precisa de algo que está por detrás dessa capa, por detrás das letras. Você tem que entender que esta veste que se refere aqui, onde lemos em Zacarias, essa veste não é roupa, pano, é uma veste espiritual. Veste espiritual, para vestir com uma veste nova. Vestirei vocês com uma veste nova. Eliseu sabia que para enfrentar aquele Jordão, ele precisava do Deus de Elias. Irmão, você, quando batiza, por muito tempo você fica como aquele embriagado, como a conduta de um embriagado. Oh, glória a Deus, aleluia, a mensagem é gloriosa demais. Mas com o tempo você vai descobrindo que isso às vezes é pura sensação e emoção. O de fato ainda você não atingiu. O de fato ainda está por desejar. Quando o Jordão surge no seu caminho, você amedronta, volta atrás. Os problemas surgem, você se acovarda. Aí vem o desespero. Deus, só com a mera capa não dá para mim continuar. Eu preciso algo mais do que essa capa. Só com esta literatura em forma de livro, de letra, não dá para mim continuar. Eu preciso de um Deus de pele, escondido atrás da minha pele. Esta é a nova vestimenta que eu preciso possuir, sem a qual eu não poderei cruzar o meu Jordão. Deus permite, amados irmãos, nós chegarmos a bifurcações em nossas estradas da vida, para nós chegar a essa bendita conclusão, que nós precisamos de algo, de um Deus maior do que a letra. Você vai só atingir esse clímax quando Deus permitir soltar. O profeta usa até a expressão, soltar os problemas em cima de você.
Aí você vai se encontrar reprovado, reprovada, Jordão na frente, e você não tem como cruzar, não tem como atravessar. Aí você vai sentir desespero e dizer: oh, eu preciso mais do que a letra, eu preciso mais do que a capa, eu preciso do Deus de Elias. Deus promove, cria condições para chegar a esse clímax. Você pensa que vai ficar toda a vida assim? Levanta cedo, oh Jesus, que maravilhoso, o Senhor me deu um trabalho, pão, me deu saúde. Você acha que Deus vai permitir? Ele permite enquanto as águiazinhas estão novinhas. Quando as águiazinhas chega o tempo de voar, como a velha águia voa, Ele começa a tirar as almofadas que Ele colocou no ninho, para não deixar os galhos nos espetar e machucar. Ele tira as almofadas macias do nosso ninho, do nosso habitat. Aí faz mulher virar contra você, filho virar contra você, vizinho virar contra você, pais contra filho, filho contra pai, para nós sentir os espinhos do ninho e mudar o nosso tipo de oração, parar com aquela oração decorativa. Deus abençoa meu pai, minha mãe, minha casa, e em nome de Jesus, amém. Todo dia a mesma coisa, oração decorativa. Esse tipo de oração é para quem ainda está na letra. Mas quem está diante de um Jordão transbordando, essa oração ele não faz mais. Ele decepcionou consigo mesmo, ela decepcionou consigo mesma, e encontra diante de um problema insolúvel, de um Jordão intransponível. Aí a oração passa a ser oração da alma. Deus, o meu Jordão está transbordando. Deus permite as almofadas no ninho do nosso lar ser tirada, e aí você fica atacado de espinho, espinho chamado câncer, espinho chamado doença tal, problema material, é um espinzão que afeta, duplicatas atrasadas, devendo o aluguel da casa, a energia já foi cortada, agora vive à luz de lamparina, a água está quase para ser cortada, e como as condições estão fracas, o Jordão está transbordante, e eu tenho que cruzá-lo, e agora? As orações serão mudadas. As orações será a oração da alma. Deus, eu não vejo saída, eu não dou conta de fazer nada por mim mesmo, eu não sei nadar, e ainda que soubesse, esse Jordão está perigoso. Eu quero ver se teologia, conhecimento técnico da Bíblia, vai te dar condição para resolver aquele problema, aquele Jordão. Eu escrevi aqui, eu dou conta, você também dá. Eu dou conta de ser um bom metodista, um bom batista, um bom assembleiano, um bom denominacional. Mas ser um bom cristão, eu não dou conta. Isso depende de algo que está acima da letra. Isso depende de um poder maior. Depende da encarnação do Verbo em mim. Para cruzar o Jordão, escute aqui, cruzar Jordão não é serviço de homem nenhum dá conta. Cruzar Jordão é uma especialidade única de Deus.
Cruzar Jordão é uma especialidade única de Deus. Por isso que Eliseu gritou: onde está? Ele não disse onde está Elias, ele disse onde está o Deus de Elias, porque é somente Ele que me dará a condição de voltar para casa. Que ele havia cruzado com Elias, agora ficou exilado da família, exilado de tudo, e era só Deus agora para abrir o Jordão para ele voltar. Chega um momento em fases da nossa vida que você vai ver dentro da sua casa, rodeado pela família, mas você vai te encontrar impotente. Eliseu se encontrava impotente diante do Jordão, ele não dava conta de abrir. Você vai se encontrar impotente diante dos problemas, pois você não dará conta de resolver por si próprio. Tenta daqui, tenta dali, complica mais. Complica mais. Ontem eu estava conversando com o irmão Renier. É melhor ficar quieto no posto do nosso dever e pedir pelo Deus de Elias, porque senão nós complicaremos mais a coisa. Quando você não dá conta de resolver um problema, não tente querer resolver por si próprio, que você vai complicar mais, e aí o preço vai ficar mais caro para você. Não tente, fique quieto. Eliseu gritou pelo Deus de Elias, mas não saiu querendo nadar para atravessar pelas suas próprias forças. Se ele tentasse, ele morreria afogado. Se você tentar resolver o problema pelas suas capacidades próprias, você se afogará nesse Jordão da vida. Tem que buscar e confiar e ficar quieto até que o socorro venha. Se for tentar resolver por si próprio, você vai entrar em juros, em agiotas e tantos problemas sérios que vai te complicar muito mais. A coisa que o mundo necessita nesta noite é do poder do Deus de Elias. Eles rezam diante da Santa Maria, São Bartolomeu, Santo Benedito, e até diante de William Branham, diante de Elias, idolatrando Elias e alguns dos profetas. Isso tudo é idolatria, isso não resolve o problema. Santos mortos não têm poder nenhum para nos ajudar. Maria foi uma santa, mas ela morreu. Paulo foi um santo, mas ele morreu. William Branham foi um santo, mas ele morreu. Santo morto não tem poder para ajudar os vivos. O único que tem poder para ajudar os vivos é santo vivo, e Deus é o nosso santo vivo. Ele não está morto. Há uma sepultura em Jerusalém aberta, testificando que o nosso Cristo não é um Deus morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Santo, por mais santo que ele foi, mas se morreu, ele não tem nenhum poder para te ajudar. O irmão Branda nos ensina, ele diz: eu não creio em poder de santos mortos para ajudar os vivos. Não, se ele pregou isso, muito menos ele, como morto, poderia ajudar nós. O que ajuda é o que ele pregou, o que ele ensinou, mas ele próprio, ele já partiu, está descansando. Nós precisamos de ajuda de um santo vivo. O santo vivo, o único, é Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Você amar Elias, Eliseu amava demais. Você amar o profeta, nós amamos demais. Mas Eliseu tinha o discernimento que Elias não tinha mais poder para ajudar, ele tinha sido levado. Você tem o discernimento que William Branham, a pessoa de William Branham, não tem poder mais para nos ajudar. Era a capa que Elias deixou, é a mensagem que William Branham deixou. Mas nós precisamos do Deus da capa. Eliseu precisava do Deus da capa. Nós precisamos do Deus das mensagens, do Deus da Bíblia. Glória a Jesus. Você pode dizer amém para isso? Aleluia. Você pode ter falado em línguas, você pode ter gritado, pode ter corrido pelo chão, mas o que necessitamos é do Deus de Elias. Emoção, sensação não nos dá condição de cruzar o Jordão. Não. Ser emotivo, eloquente, eu posso pregar eloquente como for, pregar bonito como for, que faz você arrepiar tudo. Mas se eu não tiver o Deus de Elias, eu sou um miserável derrotado diante do Jordão. Diante do Jordão. Emoção, sensação, é maravilhoso, mas isso não nos leva a cruzar o Jordão. Não dá condição. Precisamos de um poder maior, de uma força maior. O manto usado para Eliseu estava bem, usar aquele manto de Elias, mas ele necessitava de uma chamada viva do Deus no seu coração. Ele precisava daquela chama viva do Deus de Elias ardendo o seu coração. Ele jogou a capa de Elias sobre as águas do Jordão. Adiantou? Enquanto ele não gritou, onde está o Deus de Elias, a coisa não funcionou. Irmão, vamos crescer um pouquinho nessa noite? Vamos crescer um pouquinho? Vamos subir mais alto? Acima da letra existe um poder maior. A letra nos leva ao poder. Mas não fique preso só na letra, não. A letra mata, é o Espírito que vivifica. Aleluia. A letra faz os politiqueiros brigar. O parágrafo tal da mensagem tal, parágrafo tal da mensagem tal. Faz um grupo de politiqueiros brigar um contra o outro. Isso é mais baixo do que o escapamento de um sapo. O que tem poder para cruzar o Jordão é algo singular, é algo especial. Oh Deus, ele precisava de uma unção viva de Deus, uma unção viva de Deus. Você, para cruzar o Jordão da sua vida, qual é o seu Jordão nesta noite? Qual é o seu Jordão nessa noite? Problema conjugal? Problema de desemprego? Problema material? Problema espiritual? Problema físico? Doença? É um Jordão, está desafiando você. Quanto tempo faz que esse Jordão está te desafiando? Você já foi em todos os médicos e nada de melhora teve. O Jordão do desemprego, você já esparramou currículo por Brasília toda e nenhum te chamou. É um Jordão. Deus está esperando você humilhar e entender que você precisa mais do que uma capa. Porque muitas vezes você ora dizendo, Senhor, até desafiando a Deus. Senhor, o Senhor disse que se nós fizéssemos, obedecêssemos,
Como o profeta disse, obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. Eu tenho lutado com tudo que posso, e o Jordão está cerrado. Deus, é porque você está confiado só na capa. Você chega a arrastar mala para Deus, dizendo: Deus, eu sou um crente dessa mensagem, eu sou um crente dessa Bíblia, e o meu Jordão está alagando cada dia mais. Que é isto, Deus? Você não entendeu. Deus permite o Jordão alagar mais um pouco. Ele permite o seu Jordão alagar mais um pouco, para você entender que só possuir a capa de Elias não é o suficiente. Você precisa do Deus de Elias. Senão nós tornaremos um bando de arrogantes. Eu tenho a mensagem, põe aquele montão de mensagem debaixo do braço. Eu tenho a Bíblia, sai com aquela coisa. Mas dentro não tem nem um pingo do Deus da mensagem, do Deus da Bíblia. Isso não resolve nada. Isso não te leva a cruzar Jordão. Jordão, existe só um, singular, só um especialista em cruzar Jordão. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele, minhas irmãs? Senhor Jesus Cristo é o único especialista. Oh Deus, faça isto arder em nossos corações, Deus. Faça nós crescer o nível mais alto, subir o nível mais alto, e entender que precisamos de algo maior. Eliseu disse: eu preciso de uma unção viva, não uma unção laodiceiana, morna. Vem no culto, amém. A igreja canta, ele canta baixinho, unção morna. Eu preciso, é o parágrafo 112. Eu preciso de uma unção viva, do Deus vivo, o Deus de Elias. Você precisa disto? Comece a pedir agora. E esta unção desce. Esta unção desce. Comece a implorar. Você sairá daqui como Eliseu saiu, e pode enfrentar o Jordão. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, e Ele gosta de compartilhar seu poder aos seus filhos. Eliseu vestia um manto usado por Elias quando ele chegou ao rio. Mecanicamente estava tudo certinho. Vestir um manto usado de Elias. Mecanicamente, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crê em um único Deus, ceia como diz a Bíblia, maravilhoso. Mas não para, não é só isso não, tem mais coisa. Isto é o mecânico, isto é a capa. Você precisa, além da capa, que é necessário ter a capa, mas precisa ter algo mais do que a capa. O Deus, o sobrenatural, o abridor de Jordão. Nosso Deus é abridor de Jordão. Ele vestiu o manto usado de Elias quando ele chegou no rio, mas ele precisava de uma chamada
novinha, de primeira mão, da parte de Deus. Ele precisava um poder de Deus de primeira mão para realizar o milagre de abrir o Jordão. Precisamos de um poder maior. E aqui no parágrafo 124 ele diz, mensagem o manto usado. O profeta disse, naquele tempo que ele pregou essa mensagem, ele disse, estou com 47 anos, estou andando em direção ao Jordão. Quantos anos você tem? Você está andando em direção ao Jordão? Queira ou não queira estar. Queira ou não queira estar. Há um Jordão diante de cada cristão, desafiando, dizendo, aqui você não passa, daqui você não passa. Eu sou o Jordão chamado tal problema, tal problema, tal problema. E desse problema você não passa. O profeta disse, porém, estou andando em direção ao Jordão. Não estou correndo do Jordão, porque minha casa está do lado de lá do Jordão. A família de Eliseu estava do lado de lá do Jordão. E ele precisava cruzar para reunir com a sua família. Você tem que cruzar esse Jordão para reunir com a nossa família, além da cortina do templo. E o que fazer? O que fazer? E como fazer? É que é a grande pergunta. Eu estou com 47 anos, porém estou andando em direção ao Jordão. O profeta era determinado. Ser crente determinado. Ou ir, ou ir. Nada de ir e vir, não. É ir ou ir. Você está assim? Para trás, nem 1 milímetro. É ir ou ir. Vencer ou vencer. Tenho que cruzar o meu Jordão. Diga, tenho que cruzar o meu Jordão. Cada um de nós tem um Jordão pela frente. Estou andando em direção ao Jordão. Eu terei que descer. Eu tenho que chegar lá. E eu tenho que cruzá-lo. Porque minha família está do lado de lá. Nossa família celestial está do lado de lá. Está do lado de lá. Ontem sepultamos mais uma. Nossa família está do lado de lá. E se eu não cruzar o Jordão, eu não o encontrarei com a minha família. Aí está o grande desafio. Não adianta nada você ir para o seminário fazer curso de letra. Letra não te dá poder para cruzar o Jordão. Letra é igual o pano da capa de Elias. Pano da capa de Elias nunca daria força para Eliseu cruzar o Jordão. Eliseu entendeu que precisava algo além do pano da capa. Ele precisava do Deus de Elias. Eu terei que descer. Eu tenho que chegar lá. Essa deve ser a sua, minha, a nossa definição. Senhor, eu tenho que chegar ao céu. Porém, entre mim e o céu há um Jordão muito lamacento, muito alagado. Porém, eu tenho que chegar ao céu. E para chegar ao céu, há um Jordão que eu tenho que cruzá-lo. Como? Jesus disse quando ele estava aqui na terra: sem mim nada podereis fazer.
não pode cruzar Jordão, que está desafiando, resolver problema nenhum. Nada é nada. Não atravessa nem um córreguinho, nem um córrego pequeno. Sem mim nada podereis fazer. Quando você chegar a essa situação, irmã e irmão, é que suas orações serão como a de Eliseu. Enquanto você, Deus é que provoca. Sabia disso? Aí você diz, mas Deus é um, como é que chama, ter prazer no sofrimento, como é que chama? Um masoquista? Não, mas infelizmente, Ele tem que nos colocar em condições assim, para nós entrar em desespero, porque se nós não nos colocar, nós nunca vamos entrar em desespero, estaremos deitados de costa numa cama macia, dizendo, acaba não, mundão. Então Ele tem que provocar uma condição, condição que causa desespero. Deus provocou um Jordão na frente de Eliseu, para ele pedir coisas que estavam além do natural, além da capa, além da mensagem, da letra. Estou andando em direção ao Jordão. Diga você individualmente, estou andando em direção ao Jordão. Para trás, nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. Meu verbo é vencer ou vencer. Cruzar ou cruzar o Jordão. Para trás, nem 1 milímetro. Estou andando em direção ao meu Jordão. Ah, minha irmã, quando você chegar a essa definição, suas orações rasgarão os céus, como as orações de Eliseu rasgou, e Deus enviou na hora o poder, o superpoder, para dar condição para ele cruzar o Jordão. Nessa mensagem, um super sentido, ele fala aqui uma frase que me impressionou. Ele diz sobre o super sentido, o sexto sentido. Nós humanos temos 5, mas só Deus tem o sexto para nos dar. O sexto é o poder do sobrenatural, é a fé perfeita, é a coragem para atravessar o Jordão. Ele disse no parágrafo 54, esse sexto sentido pertence somente ao cristão. Este sexto sentido, que é o próprio Deus, que é aquele poder que estava acima da capa, que veio para Eliseu, isso é dado só ao cristão. Parágrafo 54 da mensagem, um super sentido. Não pense você vivendo qualquer tipo de vida imunda, suja, você vai obter esse sexto sentido, que você não vai. Isso é dado somente para o nascido de novo. Isso não é dado para meio cristão. Pessoa que só trabalha em cima de conveniência. Na hora que precisa, corre para Deus. Mas na hora que está tudo bom, vai para o mundão. Vive em cima de conveniência. Este sexto sentido é dado somente para um tipo de povo, para almas reveladas, nascidas de novo. Este sexto sentido pertence somente ao cristão. Isso não é para bebês. Enquanto Eliseu não se amadureceu, por isso ele teve que dar aquela longa caminhada com Elias, para se amadurecer na coisa. Saiu da cidade dos profetas, de Jericó, passou lá por tantos lugares, acompanhando Elias,
em todas aquelas trajetórias, ele estava amadurecendo, para receber o coroamento deste superpoder. Isto não é dado para bebês, isto é dado a uma igreja idônea em Cristo. Isto faz bem repetir. Este sexto sentido pertence somente ao cristão. Crente, até o diabo é, sabia disso? Leia lá São Tiago capítulo 2, verso 18 ou 19. São Tiago diz: o diabo crê e até estremece. Crê que há um só Deus, ele não crê em três deuses não. O diabo engana as pessoas, mas ele mesmo sabe que aquilo é pura mentira. Ele mesmo sabe que há somente um Deus. No entanto, ele induz as pessoas para crer que há três. São Tiago capítulo 2, verso 18 e 19. O diabo crê em um só Deus. Se crê em um só Deus, fazes bem. Os demônios também crê e até estremece, só que não obedece. E você não pode ter este sexto sentido até que se torne um cristão, nascido de novo, regenerado. Quando você se torna esse cristão nascido de novo, aí você brada junto com o profeta aqui no parágrafo 124: estou andando em direção ao Jordão. Já estou com 47, eu digo, eu estou com 58, mas estou andando em direção ao Jordão. Diga quantos anos você tem. Estou com 58. Diga você: mas estou andando em direção ao Jordão. Se tiver que morrer, vou morrer, mas na estrada. Se tiver que morrer, vou morrer, mas em direção ao Jordão. Nada me segurará. Eu vi Elias cruzando, e o Deus de Elias me dará força para que eu também cruze. Você viu William Branham cruzando, e o Deus de William Branham vai te dar a força para você também cruzar. Aí nós lembramos do culto de hoje, lembramos da escola dominical de hoje de manhã. Moisés, em outras palavras, está dizendo isto: eu já estou com 80 anos, que ele passou 40 lá no Egito, mais 40 lá com Jetro, ele tinha mais de 80, que ele já estava levando o povo. Eu estou com 80 e tantos anos, mas estou em direção do Jordão, hei de cruzá-lo. Em outras palavras, se eu tiver que morrer, eu morrerei como ele morreu, mas em direção ao Jordão. Isto fala de fé definida. Você não é um crente indefinido, você não tem uma fé indefinida, não, de lá você já saiu. Você agora tem uma fé definida: cruzar o Jordão, aconteça o que acontecer. Moisés dizia: com Zípora ou sem Zípora, eu estou em direção ao Jordão. Como esposo ou sem esposa, eu estou em direção ao Jordão. A irmã diz: com marido ou sem marido, eu estou em direção ao Jordão. Nada me deterá. Aleluia! Nada pode deter o caminho de um campeão. Você é um campeão. Você é um campeão. Nada pode deter o caminho de um campeão.
Essa era a definição de Moisés. Nós aprendemos hoje na escola dominical. Nada abalava Moisés, e nem atrapalhava, e nem irritava. Você viu que Zípora descascou abacaxi na cara dele, e ele não alterou. Ela desviou-se do seu caminho, voltou para a casa do pai, largou dele, mas Moisés continuou no caminho do dever. No caminho do dever. Quando seu irmão Arão o encontrou, disse: Moisés, o que é isso no seu rosto, Moisés? Está brilhando demais. É a glória de Deus, Moisés. Você esteve lá na sarça ardente, seu rosto brilha, é luz. Nem Zípora tirou a luz do rosto de Moisés, nem o inferno, nem o diabo pode tirar esta luz do seu coração. Aleluia! Você é um crente definido. Você é um crente tipo Moisés, um crente tipo Eliseu. Você não entrou nesse caminho para brincar de ser crente. Você entrou nesse caminho determinado a cruzar o Jordão. Estou andando em direção ao Jordão. Eu terei que cruzá-lo. Eu tenho que chegar lá. Amém? E eu tenho que chegar, ele acrescenta, e eu vou chegar lá. A coisa não é só eu tenho que chegar, não. A coisa é eu vou chegar. A coisa não é eu tenho que ir para o céu, que se eu ficar aqui e enfrentar a grande tribulação, eu vou sofrer demais. Nossa Senhora, não é assim não, isso é uma fé católica. A fé de cristão é a fé tipo a de Josué, de Moisés. Nada vai me deter nesse caminho, nada, nem Zípora, nem Faraó, e nem nada. Por que você está deixando alguma coisa te deter no caminho, irmão? Meu marido é muito enjoado, briga comigo. Meu marido largou de mim, minha esposa largou de mim. Agora eu não dou conta de ser crente mais. Você está com o cordão umbilical amarrado nessas coisas aqui de baixo. Eliseu não tinha nada amarrado. Ele estava preso, era no Deus de Elias. E o irmão Brana, profeta desta era, nos ensina. Ele, dentro do seu próprio testemunho, ele disse: eu vou chegar lá. Não é questão de imaginação. Não é questão de eu acho, eu penso, se eu tiver sorte eu vou. Não! Ou se eu tiver o dom carismático de falar em línguas, escalamateia, eu vou. E se é mais fraco do que a sopa de um frango que morreu de fome? Esse tipo de argumento. Você sabia que João Batista, o maior profeta nascido de mulher, disse Jesus, que pisou na terra, foi João Batista, no linguajar de Jesus, o maior profeta do tempo da lei. Você sabia que João Batista, tendo essas qualidades todas, foi ele que apontou o Messias para o mundo? E no entanto nunca falou em línguas estranhas. Você pode ler lá a biografia dele. Ele nunca curou um doente com suas orações, nunca. Foi sempre a mensagem rústica, de machado, raiz das árvores, cobra, serpente. Foi o maior profeta que nascido de mulher. Ele não estava preso em dons carismáticos, ele estava preso no Deus de Elias.
Em um dado momento ele disse: Ele já está aqui entre nós, e quando for a hora, eu apontarei para vocês. João Batista era um crente determinado a apontar o Messias para o povo. E quando a hora chegou, ele esticou o dedão dele e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Por que não foi Anás que fez isso? Sendo eles os sacerdotes estudados lá da sinagoga. Anás, por que não eles? Pegar um homem vestido de peles de ovelhas, barbudo, cabeludo, estúpido, chamando pessoa de serpente, machado na raiz das árvores. Deus pega um homem desse, só sabe comer mel silvestre e gafanhoto, nunca frequentou uma sala de aula. Quando que Anás Caifás formou em PhD, LLD e não sei o que mais D. Deus pegou um João ninguém, mas era um homem decidido. Era um homem que não tinha o cordão umbilical amarrado a nada. Ele tinha uma fé definida. Ele não dizia: talvez eu vou apontar o Cristo para vocês. Talvez o Messias pode chegar uma hora desta. Eu dormi um pouco, talvez ele chegue. Não. Ele estava numa expectativa que por fim quase nem dormia de noite. Seu ministério estava como uma luz brilhando, para que quando pintasse o Messias, ele soubesse apontar o dedo. Sua fé não descansava em carisma, ele não tinha. Em dom de cura, de profecia, de língua estranha, ele não tinha nada disto. Sua fé descansava somente no assim diz o Senhor. A fé do eleito descansa somente no assim diz o Senhor. Não em fantasia, não em emoção, não em sensação, mas no Cristo vivo. O que adianta, irmão? Esqueço o nome do senhor. Irmão, o que adianta nós subir ao monte e ver fogo lá no monte? Ver fumaça, fogo? Vai adiantar alguma coisa para mim cruzar o meu Jordão? Ver fogo, ver fumaça? Eu fui no monte, fiquei lá 40 dias e 40 noites e só via fogo lá no monte. Rica da Lambaia. Isso ajuda por acaso você cruzar o Jordão? Chega em casa e encontra o Jordão da vida, que é a Zípora. Primeira coisa que ela fala com você, você já sobe nas alturas e começa a xingar de Raimundo e todo mundo. Adiantou ver fogo no monte? Voltou com a velha natureza, com os velhos costumes carnais. Não adianta, não é questão de emoção, não é questão de... Estudos são acessórios, mas isso não nos dará poder para cruzar o Jordão. O que nos dá poder para cruzar o Jordão é algo maior do que isto. Capa, meios técnicos, teologia, letra, é bom, mas isso são simplesmente acessórios. Paulo possuiu tudo isto. Paulo era doutor dos doutores, mas aquilo deu poder para ele se tornar um cristão, cruzar o Jordão. Ele teve que cair do pedestal para obter poder para cruzar o Jordão. Enquanto você não cair do seu pedestal, da arrogância, da habilidade própria, o Jordão estará te desafiando diante de você. A Zípora, o Zíporo, não sei se pode aplicar no masculino, o Zíporo estará diante de você. Há um desafio, e para vencer esse desafio, é preciso de algo do sobrenatural.
E o profeta disse: estou indo, já com 47 anos, estou indo. Depois ele viveu muitos anos mais antes de morrer. E eu vou chegar lá. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: eu vou chegar lá. Eu não entrei nisso para ficar no meio da estrada. Não! Eu entrei nisto para ir até o fim. Irmão João, diga: eu vou chegar lá. Fé definida. Nossa fé não é indefinida. Nossa fé é definida. Eu vou. Não é acho que vou. Não é imagino que vou. Não é penso que vou. Não é se eu tiver sorte eu vou. Não! Eu vou! Eu chegarei lá! Eu chegarei lá! Ele prossegue dizendo, é o parágrafo 124. Pode ser que eu morra de um acidente na estrada, foi o que aconteceu, né? Posso cair do ar em um avião. Ele viajava demais, fazendo as campanhas, viajava de avião. Ele disse: eu posso cair em um acidente de avião e morrer. Posso receber um tiro do dardo do diabo em algum lugar e morrer. Eu não sei como partirei, mas de uma coisa eu sei: eu chegarei lá. Ou vivo ou morto, eu chegarei lá. Diga para sua irmã: ou viva ou morta, eu chegarei lá. Ou vivo ou morto, eu chegarei lá. Vamos dizer juntos: ou vivo ou morto, eu chegarei lá. Aleluia! Aleluia! O relógio já mandou parar. Depois nós vamos continuar cruzando esse Jordão. Zacarias 3:4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. Roupagem denominacional ficou suja. Ou você tem coragem de dizer que a denominação está limpa? A política entrou dentro dela, o pecado entrou dentro dela, o paganismo entrou dentro dela, crendo em idolatria de trindade. Está suja, roupa suja. Ordenou que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. Tira essas tradições. Tira essas tradições. Isto é vestido sujo. João 3:3. Necessário te é nascer de novo. Troca de roupa. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Quando você decide cruzar esse Jordão, a iniquidade fica envergonhada e ela sai da sua presença. Ela sai do seu caminho. O diabo é um chantagista, gente. Ele faz aquele barulhão, mas ele é um medroso. O espinho dele, o ferrão que mata, o ferrão dele foi quebrado lá no Calvário. Ele hoje é simplesmente um fanfarrão. A espinha foi quebrada no Calvário. Você o vence pelo poder de Jesus Cristo. Tirai-lhes esse vestido sujo. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Depois que tira a iniquidade, então o que ele dá?
te vestirei de vestidos novos. Que vestimenta linda tem a noiva de Jesus Cristo. Vestidos novos. Não é mais vestido trinitariano, denominacional, vestidos de ismos da mensagem. Não, é vestido do sobrenatural. A vestimenta que Cristo nos dá, sabe qual é? É Ele mesmo. Ele mesmo entrando em nós. A nova roupagem é Ele mesmo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Irmão Edson Soares, vem cá. Ora aqui. Expulsando o medo, expulsando a covardia, expulsando os espíritos, expulsando o Jordão. Irmão, abra o Jordão agora, juntamente com a oração do irmão Edson. Abra o Jordão. Há um Jordão para ser aberto. Tenha ousadia. Entre na presença de Deus agora. Se o seu Jordão é uma doença, seja ela qual for, diga: eu passo por cima disto agora. Eu passo por cima disto agora. Ore, 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 todo mundo. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essas maravilhas que nós recebemos nesta noite, ó Pai, por este ânimo que o Senhor nos deu, ó Pai, que nós não venhamos olhar para trás, mas que possamos olhar para frente, ó Pai, esquecer os problemas, meu Deus, e atravessar este Jordão, Senhor, como nós aprendemos nesta noite. O poder, ele estava por trás da capa de Elias, o poder era por trás, o sobrenatural era por trás da capa de Elias, o sobrenatural está por trás da capa, da mensagem da hora, atrás da Bíblia, Senhor. Há um poder sobrenatural que nos levará, que nos porá do outro lado. Ajuda-nos, ó Pai, a alimentar esta fé de rápido, meu Deus, e tomar isto para nós, meu Deus, com força, meu Deus, com o sobrenatural, e pegar, ó Pai, tomar esta fé, meu Deus, que é o sexto sentido, que é a fé do Senhor Jesus Cristo, que haja e que seja em nossa vida a cada momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, e que nós levamos isto em nós, Senhor, e que nós conservamos isto em nós, Senhor, e que nós não deixamos isto vazar, meu Deus, de forma nenhuma, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque o Senhor tem uma promessa para nós, que nos porá do outro lado do Jordão. Por isso, ó Pai, é nós confiarmos e acreditar, meu Deus, ter fé definida. Não é a fé que eu acho, não é a fé que talvez, mas é aquela fé firme, ó Pai, que está ali em Hebreus, o firme fundamento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, aleluia, Jesus.